termina. Boa noite! Meu Deus do céu, a gente já tá ao vivo e eu quase comecei esse podcast falando bobagem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sua Onda Podcast. Hoje aqui com uma convidada muito especial que veio pra dar like nos cortes. Meu Deus do céu! Eu nem vou começar a citar esse currículo porque deu 4 páginas da minha... É muita informação aqui, então eu vou só dizer seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, muito obrigada. É bom que a gente já começa animado, né? Porque a gente já tava falando uns papos malucos, já chega aqui, muito bom. Tomando um cagacinho assim. Já, não, ele veio um susto, né? Susto de verdade. Mas posso me apresentar, então, rapidamente? Cara, quem é a Cláudia? Nossa, daí a gente vai entrar no assunto complexo já de início. Eu tentei essa pergunta semana passada e a gente ficou só nessa. Só nessa? Tá, a Cláudia... Bom, eu me chamo Cláudia Josefina Boaventura Martins, mas pouquíssimas pessoas sabem disso. Então pode me chamar de Cláudia Boaventura. E eu acho massa contar isso na internet. Continua sendo uma informação que fica discreta. Assim. Sim, super, né? É que eu tenho o nome das minhas avós, né? Cláudia Martins é uma e Josefina Boaventura é outra. Daí eu juntei uma de cada e ficou Cláudia Boaventura. E eu gosto desse nome, é um nome positivo, assim, né? Bom, eu trabalho com marketing e tecnologia desde 2007, sou muito nerd, filha de nerd. Meu pai trabalhou na HP durante muitos anos, então quando eu era novinha já tinha computador em casa, essas coisas assim. Eu já fiz de tudo, programei já, enfim, desde programação do site até hoje palestrar, né? Palestro no Brasil inteiro sobre tanto marketing digital quanto metaverso, inteligência artificial e assuntos polêmicos. Teremos alguns aqui hoje, eu acredito, né? E, bom, eu tenho quase 36 anos. E hoje moro em Blumenau, depois de ter ficado muitos anos fora. Eu morei muitos anos em Florianópolis, depois fui morar em São Paulo. E por conta da pandemia, voltei pra casa. Foi um choque bem grande no começo, assim, pro meu ego. Porque, tipo, eu ia de São Paulo, eu queria ir pra Nova York, né? Mas foi legal, assim, eu acho que morar em Blumenau hoje eu tenho valorizado mais qualidade de vida, curtir a minha família, segurança, sabe? Toda uma outra vibe muito diferente, assim. Mas tu tá ligado que tu foi quase pra Europa do Brasil, assim, né? Blumenau é tudo de bom. É uma utopia, na verdade, né? Isso é uma... Deixa eu começar com assunto polêmico aqui. Eu amo Blumenau, tá? Ela vai falar mal da cidade de São Paulo! Não! Ó, vamos lá. Vamos começar com assunto polêmico já, porque assim, ó, gente, vamos lá. Muita gente que tá assistindo a gente agora deve morar em apartamento. Mas eu percebi, morando em São Paulo, que nós normalizamos essa coisa de morar um em cima do outro e não ter espaço pra nada. Muito, assim, sabe? Eu morei perto, do lado da maior favela da América Latina, né? E, tipo, na Avenida do Estado, em São Paulo, né? Era, tipo, uns 200, 300 metros do meu apartamento. Assim, só que tu nem vê, porque é tão grande que aquilo engole tudo, né? É mesmo? É muito grande. Então, assim... Eu morando em São Paulo e depois voltar para Blumenau na situação da pandemia, né? Então, eu cheguei aqui dia 20 de janeiro. Inclusive, uma curiosidade, né? Eu tenho um vídeo no meu TikTok, quem quiser seguir, é Cláudia Boaventura em todos os lugares, tá? Inclusive no meu site, se alguém quiser conhecer mais profissionalmente. claudiaboaventura.com.br. E tem um vídeo no meu TikTok onde tinha só 17 mortos em Wuhan, que eu falo da Covid. Eu já tava negociando o aluguel de um apartamento em São Paulo em janeiro. E o dono do apartamento disse, do que tu tá falando? Tu tá louca? Eu falei, não, é que tu não tá entendendo. Porque como eu leio muitos conteúdos de fora, em muitos sites estrangeiros, eu não consumo praticamente nada da mídia do Brasil hoje, né? Eu já tinha falado do negócio e, tipo, tava lá em Wuhan ainda, sabe? Eu já tava falando, vai chegar no Brasil, vai impactar tudo, não sei o quê. E todo mundo, Cláudia, tu tá maluca? E aí, quando eu vejo o vídeo hoje, eu falo, tinha 17 mortos. Tipo, ninguém tava escutando. E eu lá falando já sobre o assunto, né? Enfim, e aí... tipo aquele velho que fica numa calçada, Deus tá voltando. Mais ou menos isso. Os assuntos polêmicos que a gente pode falar, a gente pode falar bem uns assuntos nesse nível bem doido, assim, tá? Mas eu acredito, assim, que morando em São Paulo e depois voltando pra Blumenau, eu percebi o quanto a gente normalizou essa coisa de morar em 50 metros quadrados, um em cima do outro, e perder horas no trânsito, e qualidade de vida zero, assim, sabe? Tanto que o meu sonho... Entrando nesse assunto polêmico, o meu sonho hoje é comprar um terreno
e ficar totalmente off-grid, assim. Ter minha horta, ter minhas galinhas, ter minha Starlink, que daí o Estado não consegue controlar a minha internet, né? Que a gente talvez passe por isso, né? Então, vou começar assunto polêmico já, assim, pra que a gente espera, né? Então, assim, eu quero muito ser autossustentável, assim, no sentido de se acontecer alguma coisa, eu não preciso depender de ninguém, sabe? E é muito maluco, porque eu falo isso pras pessoas, as pessoas ficam assim, meu, cara, mas tu dá aula de metaverso, inteligência artificial, tá toda nerd tecnológica. Sou, e quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu vejo que a gente precisa voltar a ter contato com a natureza, a respeitar o nosso ciclo circadiano de acordar, dormir, sabe? De comer coisas mais naturais, descascar mais, embalar menos. Eu vejo, assim, que eu tô estudando e eu vou indo contra a corrente. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo que a gente tem que voltar a algumas coisas, assim, primitivas que são do nosso instinto. Porque a gente, às vezes, está quebrando muito para se encaixar nessa rotina maluca, onde eu tenho que acordar às 5 horas da manhã e já treinar, e depois eu fico 2 horas no trânsito para chegar no trabalho, sabe? E a gente, tipo, tá perdendo a vida, a gente não tá vivendo, a gente tá só sobrevivendo, sabe? Então, eu acho que ter ficado 8 anos em Florianópolis e depois esse tempo em São Paulo e voltar para Blumenau, perto da minha família, me deu um choque de realidade muito grande. E aí eu já estudava muito, né? Sempre estudei. Eu sou bem nerd, bem nerd. Então eu sempre fui muito autodidata, aprendi língua sozinha e tal. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de investir meu tempo estudando, né? Eu nunca fiquei bêbada na minha vida. Eu sou esse tipo de careta, né? Quem olha pra minha cara acha engraçado, mas é verdade. E eu vejo, assim, que voltando pra cá, a qualidade de vida. Pô, a gente tá perto do mar, sabe? A gente tem amigos. Em São Paulo foi muito massa pra minha carreira, foi muito bom pra minha carreira. Foi lá que eu me dediquei cada vez mais à Abrad, vamos dizer assim. Só que eu vejo que a gente acaba tendo relacionamentos que eles são um pouco mais rasos. Não tem essa coisa assim, vamos se encontrar e jogar imaginação na casa um do outro. Não, é aquela coisa, tipo, no trabalho a gente tem um relacionamento extremamente profissional e as pessoas são doces, são queridas contigo, mas eu nunca consegui ultrapassar isso, assim, sabe? Então, acho que voltar pra cá me fez valorizar também os meus amigos, meus familiares, né? Poder andar na rua sem me preocupar o tempo todo onde é que tá com o meu celular, andar com o meu carro com a janela aberta, que a gente não vai percebendo que a gente vai se aprisionando nas coisas. A gente quer as coisas, só que elas acabam virando uma prisão no sentido, assim... É uma frase um pouco complexa essa que eu vou falar, mas eu tenho entendido cada vez mais que disciplina é liberdade e que quando a gente só faz aquilo que a gente quer, a gente vira escravo dos próprios desejos, sabe? E isso acaba a gente fica muito vendo vídeo motivacional, né? E aí algum fulano vai lá e sobe no palco e ele fala com muita convicção aquele negócio e todo mundo acredita no que ele tá falando, sabe? E a gente esquece das coisas que a gente realmente quer e tem que fazer para ter uma vida saudável, sabe? Então a gente acaba valorizando ter um carro do ano, ter o iPhone e fazer a viagem, mas na pandemia aumentou em 56% a quantidade de divórcios. Os casais não se conheciam, eles querem se relacionar e as pessoas não se conhecem, porque as pessoas não se conhecem. Entende? Porque estão tão nessa vida de gado, de acordar e trabalhar e pagar conta, não sei o quê, e a pessoa tá nesse looping e ela não vive nada fora daquilo. É muito complexo isso, sabe? Ela chamou o homem comum de gado! Mas tu não concorda que se durante a pandemia... Eu vou ser cancelado nesse podcast. Eu tenho um lançamento de produto pra fazer esse ano, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não, relaxa. Tem 4 pessoas assistindo. Tá bom, aham. Levando em consideração que, durante a pandemia, a quantidade de divórcios aumentou, e isso se deve também ao fato de que as pessoas não conheciam tão bem assim seus parceiros, o não conhecer o parceiro não era uma coisa boa? É que assim, ó, a gente acaba... Vamos falar sobre relacionamento. Eu acho é um assunto legal, né? Com tanto conteúdo Red Pill que tem na internet, vamos fazer um conteúdo diferente aqui, né? Mas é que eu acho interessante porque, assim, ó, quando tu fala das mulheres, as mulheres, elas se apaixonam pelo potencial que elas encontram no homem. Então, tipo assim, eu encontrei um homem, ele tem algumas qualidades que eu acho interessante, e ele pode ser XYZ. E aí a mulher se apaixona pelo XYZ. E muitas vezes aquele homem, no dia a dia, ele não é aquilo, porque ele não chegou naquele patamar ainda. E é claro que tem mulheres que, começam os dois, uma vida simples, e um apoia o outro, daqui a pouco são milionários, é muito massa essas histórias assim. Mas eu não tô falando desses casos extremos, tô falando do normal, da média comum. Eu tô na busca ainda desse ser vivo que vai te apoiar a me tornar milionário. Então, te apoiar. Eu queria ser milionário. E aí a gente tem uma outra coisa que acontece, o contrário do homem também tem a expectativa da mulher,
onde ele não quer que a mulher mude, né? Tipo, a mulher tem esperança que o homem mude e o homem tem esperança que a mulher não mude, que ela continue sendo doce, como eles se conheceram, entendeu? Então, quando a gente fala também dos relacionamentos das pessoas não se conhecerem, eu não digo nem entre elas não se conhecerem. Eu acho que a gente está num momento onde o autoconhecimento, se conhecer, o autoconhecimento ser uma coisa cada vez mais em alta, assim. Pra ver se tu realmente tá feliz com aquela vida. Tu estás fazendo o que tu queres fazer ou tu estás fazendo o que teus pais esperavam que tu fizesse ou que a sociedade quer que tu faça, entende? Porque a grande maioria das pessoas, vamos e venhamos, brinco ali do gado, e eu não tô querendo ofender ninguém, eu só tô falando que as pessoas, elas estão sendo levadas por uma maré onde elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Então elas acordam, elas pagam conta, elas vão pro trabalho, elas perdem tempo no trânsito, elas vão e voltam pro apartamento dela de 50 metros quadrados e acham que tá tudo bem. Tanto... Ai, vamos... Tá ao vivo esse negócio, né? Eu ia falar que a gente vai gravar e não vai entrar no ar, tudo bem. É que assim, não, essa parte ninguém vai ver. Não, ninguém vai ver. Essa parte... Tá tudo bem. Não, é que assim, ó, antes de entrar ao vivo aqui, a gente tava conversando sobre o World Economic Forum, que aconteceu essa semana em Davos, né? No ano passado, tem um senhorzinho chamado Klaus Schwab, que quem tá escutando pode estudar sobre ele, tá? Ver que não é loucura da cabeça da Cláudia. Mas esse cara, ele começou um movimento mundial, e daí, se vocês procurarem a seguinte frase hoje no Google, vocês vão achar várias matérias falando sobre não tenho nada e sou feliz, ou não terei nada e serei feliz. Então, existe um movimento muito grande sobre as pessoas serem minimalistas, terem menos coisas. Só que as pessoas que têm um poder aquisitivo de verdade hoje no planeta, elas estão indo no sentido contrário. Né? Se vocês forem ver, as maiores riquezas hoje que tu pode ter é comprar terra. E tem grandes empresas no mundo inteiro, tem grandes pessoas, que nem o Bill Gates. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, o Bill Gates hoje nos Estados Unidos, ele é o maior proprietário CPF, né, pessoa física, de terras que tem hoje. Então, assim, quem tem poder aquisitivo, que não precisa ficar nessa corrida dos ratos, que a gente chama na psicologia, quem quiser estudar sobre, tá fazendo o quê? Tá indo pro processo contrário, tá comprando terra, tá voltando para esse negócio do ciclo circadiano, tá fazendo filho, né? Porque a gente, na maioria da sociedade comum, onde nós temos um poder aquisitivo maior, que países de primeiro e segundo mundo, principalmente, nós temos uma queda de natalidade. Os países, eles estão ficando velhos, porque as pessoas não estão mais se relacionando, porque elas estão se relacionando através do computador. Então, quando eu falo isso, eu não estou querendo só falar da pessoa que acorda e trabalha. Não, é bom que tu acorde, tu trabalhe, tu seja útil, tu pague tuas contas. Eu não estou dizendo para não fazer isso. Só que a gente está normalizando coisas que, para o nosso instinto, não são normais, né? Então, tu vê que nós temos uma geração de jovens de países ricos, que nem a Suíça, Japão, que eles conseguem ter computadores muito evoluídos, com uma boa qualidade de processamento de imagem, por exemplo, uma boa placa de vídeo. E ao invés de eles irem na escola e tentarem conversar com as meninas que eles gostam, dar um flerte e tal, e sair com a menina e beijar ela, eles pegam uma foto dessa menina e criam um deepfake, né? Então eles criam uma... Explica pra quem tá assistindo o que tá. Deepfake. Deepfake é quando a gente faz uma imagem que ela é tão perfeita, editada, que ela parece ser de verdade. A gente edita tão bem um vídeo ou uma foto, numa perfeição, que ela parece ser de verdade. Ano passado, se eu não me engano, foi a Vogue, caiu no deepfake que fizeram do Papa usando uma roupa moderna. E eles acabaram postando, até o Papa se entregou à moda, não sei o que, e depois ficaram sabendo que era deepfake, né? Então, nós temos aplicativos que nem o Midjourney, que eu uso, que tu consegue fazer imagens cada vez mais perfeitas, assim. Então, a gente tá chegando no nível que o que é realidade, né? Então, eu até falo nas minhas palestras que percepção é realidade. Eu falei que a gente vai entrar em vários assuntos, né? Mas sobre a deepfake. Tá. O menino, ele foi vamos voltar. Tá. Ok. Então, ele gosta da menina. Ele tem um crush naquela menina. Só que ele já tem, infelizmente, o entretenimento hoje no mundo, ele é muito sexual. A gente sexualiza muito as crianças, desde a música, até nos filmes, até, né? A gente sexualiza. Consegue dar um exemplo mais palpável de sexualização de criança? Eu não consigo visualizar. Tu quer que eu seja cancelada? Tu quer muito que eu seja cancelada? Vamos lá. Joga na mesa! Ela vai falar de criança pelada? Não, é porque... Vamos lá. Quando eu era pequena, a gente tinha estourou no Brasil uma banda chamada El Chan.
né? Rebola na boca da garrafa e tal. Meus pais nunca deixaram de lançar isso, porque meus pais são bem exigentes e conservadores, né? E eu não entendia por quê. Porque eu não tinha a percepção na maldade daquela letra que estava sendo falada ali. Só que a gente via ia nas festinhas de criança e tinha menina com a roupinha do El-chan dançando na boquinha da garrafa. Fazendo movimentos que são sexuais, entende? E isso é uma coisa muito perigosa hoje. Quando a gente fala de botar um conteúdo de uma criança fazendo movimentos sexuais na internet, né? Se a gente vai falar sobre pedofilia, pornografia e tal. Mas daqui a pouco a gente entra, porque senão a gente vai perder o assunto do jovem ali, né? Então, é muito sexualizado. É banalizado o sexo hoje, né? Porque é muito fácil acessar a pornografia. É muito fácil. Eu quero ver qualquer coisa que tu quiser assistir dentro da legalidade, que tu não precisa entrar na Deep Web, tu vai conseguir assistir aqui. Mostra pra gente. Não, mentira. Não, mentira. Né? Então, assim, é muito sexualizado. Ele já tem desejo. E tu sabe como é que nós somos jovens, né? Já fomos jovens, né? Eu não me sinto tão jovem agora. Mas nós já fomos jovens. Tem toda aquela questão hormonal, de vontade, de estar crescendo as coisas no corpo e tal. A gente não, né, tem vontade de experimentar. A gente tem curiosidade. É tudo muito tabu, né? Era muito mais do que é hoje, né? Hoje é tipo, criança tem 15 anos e já estão transando no banheiro da escola. Mas, enfim. No Brasil, isso, né? Vamos falar dos países de primeiro mundo, o que está acontecendo agora. E aí, o jovem vai lá, e daí tem uma foto dessa menina que ele gosta, e ele não tem coragem de falar com ela, daí ele vai no computador dele e ele cria um deepfake, onde ele coloca essa menina numa cena erótica. 90% de todo deepfake do mundo é utilizado para colocar mulheres em cenas sexuais. E aí, ele se satisfaz, ele acaba se masturbando para aquele filme que ele criou, e em nenhum momento ele vai lá e realmente tem contato com a menina. Que ele não precisa ter esse contato para que ele tenha algum ganho. Exatamente. E isso é muito maluco. Meu, isso tá passando na rádio também, né? Eu tô falando as palavras assim, sem pi nada, né? Vamos lá. Sim, a gente... Não, daqui a pouco ligam na rádio aqui que essa guria tá falando. Mas, gente, é verdade. Não tô contando mentira, não. Vocês podem pesquisar depois. Pode ligar à vontade. A gente não vai atender mesmo. Mas, e aí o que acontece? Como a gente tá chegando num nível de tecnologia sexual muito grande, né? Então, quando a gente vê aqueles VRs, sabe aqueles óculos de realidade aumentada, pra quem não sabe do que eu tô falando, nós já temos pornografia para aqueles VRs. Nós já temos roupas que as pessoas usam que simulam o ato sexual enquanto tu tá assistindo o VR, como se fosse um jogo, assim, sabe? Olha só. Exatamente. E tem aí, um filme nacional que mostra um pouco isso, né? Não tô sabendo. Aquele De Pernas pro Ar. Que eu acho que o último fala alguma coisa sobre, bem rapidamente, mas fala. É o mais novo produto. E assim, e aí, qual que é o problema? Os jovens desses países mais desenvolvidos, eles acabam sendo muito tímidos. Porque daí começou a se relacionar muito pela rede social. É uma geração que nasceu já com a rede social, né? Então acaba se conversando pela rede social, se relacionando pela rede social, acaba assistindo muita pornografia. Então, os receptores dopaminérgicos, a pornografia faz muito mal. Já tem vários estudos que mostram que quimicamente faz mal para o cérebro, né? Tanto do homem quanto da mulher. E aí, quando... vamos supor que esse jovem deu uma chance. Conversou com a menina falou, não, vem aqui em casa, vamos fazer esse negócio. Quando chega na hora de realmente fazer o ato, é muito diferente de um filme pornô. É muito diferente do VR, porque é diferente. Tem textura, tem cheiro, tem que ter um tempo, daí a pessoa se pressiona, porque aquilo tem que funcionar, e a pessoa quer fingir, ela quer fazer um filme pornô ali, entendeu? E não é dessa maneira. E aí a criança, o jovem, né, ele acaba desistindo, e ele prefere só se masturbar para ter prazer. E aí ele não está tendo mais natalidade. É mais cômodo. Porque, tipo, não, é que assim, é muito complexo esse assunto, porque nós estamos falando de uma geração que não sabe lidar com frustração. Tipo, deu errado, vamos tentar de novo, né? Ou ser vulnerável, eu não consegui, não. A pessoa, o jovem acaba já chorando e ele prefere ficar no mundinho dele e ali ele pode fazer o que ele quiser. E aí, quando a gente fala de metaverso, inteligência artificial, que é um assunto que eu gosto muito de conversar e tenho falado muito com psicólogos sobre esse assunto, isso acaba sendo mais assustador, porque nós estamos chegando num nível que eu indico todo mundo a assistir Jogador Número 1, do Steven Spielberg, porque mostra muito bem. Quando o filme foi lançado, a gente não tinha tanta tecnologia. Tem muita coisa que tem naquele filme que a gente já tem hoje. O que a gente não tem é a parte de gráficos, né? Porque depende muito de computador quântico, não é desenvolvimento,
Esqueci agora quando a gente... Renderização de imagem, essas coisas assim, né? Pra gente ter que chegar àquele nível de tu entrar no metaverso e ter todos aqueles personagens tudo rodando ao mesmo tempo. Então, isso é a gente tá com falta de hardware pra conseguir produzir isso. Mas o óculos, o metaverso em si, tu já consegue entrar. As roupas que tu sente as coisas, tu já tem, né? Aquela esteira, né? A Disney mesmo lançou uma esteira na semana passada que, tipo, meu, é um tapete que tu coloca no chão, tu consegue correr pra todos os lados sem sair do lugar. Então, tem um nível de tecnologia desses gadgets, assim, que tá muito, muito alto, né? E aí, eu perdi minha linha de raciocínio. A gente tava falando... Ah, tá, sobre a questão dos jovens, né? A questão da dopamina, por que eles são frustrados. E aí, quando a gente vê o jogador número 1, é bem interessante, porque tem uma parte política por trás disso, mas tem aquela ideia que, no metaverso, eu posso estar em qualquer lugar, ser qualquer coisa, ter qualquer coisa. E isso é uma coisa que o adolescente ele já está fazendo hoje. Ele já dá mais valor para a quantidade de likes que ele tem do que o convívio familiar dele. Isso é uma coisa que já está acontecendo nas famílias, né? Então a gente tem, até nos nossos negócios, né? Eu falei já que eu ia entrar no assunto polêmico antes. Mas hoje, tu vai Ela expor... vai falar mal Não, vai falar mal dos nossos negócios. Não, é que assim, ó, vamos lá. Hoje tu vai procurar um dentista. Ao invés de tu procurar um dentista que é competente, tu fica procurando um dentista que tem like. Não tô falando de ti, tô falando das pessoas, nós todos, né? A gente acaba achando que as pessoas que têm mais likes no Instagram, que têm mais seguidores, são as mais competentes. E isso não é verdade, né? Tanto que vou contar um segredo pra vocês, vou ser polêmica. Hoje no Instagram você pode comprar tudo. Você pode comprar seguidores, curtidas, comentários, visualizações de stories, visualizações de reels, tudo. Tudo. Tanto que nós temos no mundo já algumas modelos que são totalmente desenhadas por inteligência artificial. E elas são famosas, elas fecham com marcas para elas serem influenciadoras. E aí, essas modelos elas estão fazendo tanto sucesso que elas estão indo para uma plataforma chamada OnlyFans. Que as pessoas pagam para ver essas modelos, que na verdade são digitais, porque elas são feitas em 3D, as partes íntimas delas. E a maioria das vezes as donas desses modelos são homens. Daí você vai ver os comentários, são um homem fingindo que é uma mulher que é em 3D conversando com outro homem e tá ganhando dinheiro com aquilo ali, porque sexo vende muito. Muito. Tipo o show do Pablo Vittar. Eu não vou falar nada sobre... Eu já vou ser cancelada por tanta coisa, né? Mas vamos lá. Então, assim, acaba sendo zilhões de assuntos polêmicos, até porque quando a gente vai falar das cidades inteligentes, a gente vai falar do futuro, esse negócio do Klaus Schwab, não tenha nada e seja feliz, eu vou fazer uma previsão aqui que eu já falei para meus amigos. Tem 2 previsões polêmicas. Primeira previsão é que eu acredito que daqui a 15 anos será considerado rico a pessoa que realmente for viver a experiência de verdade. Então, por exemplo, eu estou aqui no Brasil e eu realmente vou sair da minha casa e vou lá em Cancún passar férias. Porque muitas pessoas irão pegar o seu óculos virtual e vão comprar a experiência Cancún e aí eles vão ter a experiência por aqui. Artificial. Só artificial. Porque tem uma questão, né? No cérebro da pessoa... Eu não sei se tu já colocou o óculos, já entrasse no metaverso, ou é muito louco. Cara, tu entra ali, teu cérebro, tu tá ali. É muito pirado, assim, quimicamente falando, dentro do nosso cérebro, o que acontece. Então, tem um lado positivo, por exemplo, pessoas que estão acamadas, que não conseguem mais caminhar, que estão depressivas por estarem naquele estado. Já tem hoje tratamentos, né, com VR, onde a pessoa, ela tá na praia, então o cérebro dela acha que ela tá na praia, isso solta ocitocina e aquela pessoa, ela fica feliz. Então, tem um lado positivo. Não tô dizendo que tudo é ruim. Legal. Então, tem um lado positivo disso. Então, eu acredito que essa é uma previsão. Vai ter, quem tiver dinheiro ou poder mesmo de realmente sair do país e ter a experiência vai ser rico. Porque muitas pessoas elas vão comprar a experiência porque vai chegar num nível de similaridade muito grande em relação às sensações, cheiros, tudo assim, sabe? E vai ser muito, muito, muito mais barato do que realmente ir lá. E a segunda previsão que eu digo que é importante, você que é dono de um... Como é que é o nome de que vende aqueles livros antigos? Sebo. Você que é dono de sebo, você vai ficar rico logo, logo, tá? Porque eu tô dizendo pra todo mundo, vai no sebo e compra os livros que você gosta. Porque eles vão dar um jeito de mudar a história logo, logo. Porque assim, ó, o nosso cérebro se acostuma com as coisas. Tu lembra de uma época... Tu é um pouquinho mais jovem que eu, né? Tu lembra de uma época onde a gente não tinha internet? Como é que era a vida? Uhum. Tu sabe como é que era a nossa vida quando a gente não tinha luz?
Ou a gente não tinha carro? Não. Não, beleza. Então, tu entende que tu não tem essa linha de tempo na tua cabeça, porque tu não participou disso. Então, como que a gente acessa essa linha de tempo? A gente lê livros, a gente lê sobre a história, né? Então, assim, o que eu tenho medo, que eu já vejo que tá começando a acontecer, principalmente agora que a gente vai ter... Vamos falar um pouquinho de política, né? Só pra ser um pouquinho mais polêmica. Mas agora que a gente vai ter eleição. Agora que a gente vai ter eleição, né? A gente tem uma situação muito complexa, esse negócio de deepfake e AI. Porque tem vídeos que são dos anos 80, que a galera tá indo no Twitter dizer que é feito por inteligência artificial. Ah, isso não é verdade, fulano não falou isso. Isso é feito por inteligência artificial, mas aquele vídeo historicamente é dos anos 80 e foi falado aquilo. Entende? E a gente tá no começo. Imagina daqui a 10 anos, onde a gente vai ter apagado essa timeline na nossa cabeça, essa linha do tempo, e daqui a pouco eles vão dizer que alguma coisa que aconteceu na história não aconteceu mais. Porque tudo é digital. Momento, já não tá mais aqui. Não, e é tudo digital. Né? Tem até um livro. Cara, tem um filme e um livro que falam. O filme é baseado no livro. Eu não lembro agora o nome do filme e do livro. Mas fala sobre isso. Fala sobre uma era onde todos os livros eles são digitalizados. E todos os livros que são impressos, eles procuram para queimar. Por quê? Porque como todos os livros são digitalizados e pertencem ao Estado, as pessoas podem acessar normalmente. Quando eles querem contar alguma coisa na história, eles mudam. Porque é só tu ir lá e mudar. Porque toda a base está num lugar só. Então, assim, se eu dou uma dica para alguém, peguem e comprem livro de história antigo. Tenham os livros em casa para poder, uma hora, ir lá pesquisar as coisas, sabe? Como elas realmente aconteciam. Porque o meu medo é que nos próximos 20, 30 anos a gente perca essa capacidade de linha do tempo, de entender realmente como foi a história. Principalmente quando a gente fala de uma geração, né, que por conta do feminismo, a gente não vai entrar tão profundamente nesse assunto para não dar treta, a gente tem hoje uma geração, né, de crianças que são educadas através do entretenimento. Isso é um fato. Tem um cara... aqui no Brasil isso não pegou tanto, né? Mas nos Estados Unidos pegou muito da galera fazer entrevista na rua, assim, né? E aí tem um cara que ele é da África, e aí ele pega para as pessoas e pergunta assim... me fala 3 países na África. Porque a África é um continente, né? Daí a pessoa fala assim... Madagascar, África do Sul, Wakanda. Vários falam... Cara, vários falam Wakanda... É assustador isso, entendeu? Tem gente que acha... Não, tem umas coisas muito... Tem gente que acha que golfinho é mitológico. Tem gente que acha que unicórnio existe. Porque o entretenimento está educando as pessoas. Porque as pessoas ficam consumindo muito entretenimento. Então, assim, é massa isso que a gente está fazendo, porque nós somos um tipo de entretenimento. Espero que as pessoas estão sendo entretidas, né? A gente está falando com uma forma cômica e tal, porque a gente quer educar as pessoas sobre alguma coisa. Porque são vários assuntos loucos que eu estou trazendo aqui para ti, que não só as pessoas não conversam sobre isso. Porque elas estão na roda dos ratos. Elas estão acordando, trabalhando, pagando a conta, e ficando no trânsito, chegando em casa, no apartamento, de 50 metros quadrados, elas acham que a vida é aquilo. E não estão enxergando como elas são influenciadas o tempo todo. Pelo influencer lá que comprou o seguidor, né? Ou alguém que sobe num palco e fica falando que salvou lá o helicóptero, né? Porque as pessoas acreditam muito no poder... O poder de... Cuidado. O poder de persuasão hoje é uma coisa muito complexa. Tem um TED Talks que eu até estava falando com um amigo meu sobre isso essa semana. Tem um TED Talks que eu não... Pesquise no Google, gente, eu não lembro do nome das pessoas, tá? Mas tem um TED Talks que o cara entra no palco e ele começa a fumar. E ele começa a falar, você sabia que diabetes dá 3 vezes mais câncer de garganta do que o cigarro? E ele fala aquilo com tanta convicção e as pessoas acreditam. E ele começa a falar sobre isso. Cuidado com o que vocês escutam. Porque se a pessoa tem essa postura, ela sabe ter... A gente fala do tal do PNL, né? Mas se a pessoa ela sabe conversar e ela tem um bom vernáculo, um bom vocabulário para conversar e ela fala aquilo com autoridade, as pessoas acreditam. Né? E isso é muito assustador. Porque é isso que estamos vivendo hoje. A pessoa vai lá, abre o Instagram, ela começa a ter uma consistência, ela entende o algoritmo, e aí a gente faz dessa pessoa um sucesso. Existe microfone para todo mundo, né? Exatamente, mas a questão é por que eu acho, é democracia isso, né? É justo que todo mundo tenha um microfone, mas a minha preocupação é por que a gente está fazendo pessoas idiotas famosas e estamos seguindo o que elas falam como gurus para as nossas vidas, entende? E, tipo, a gente paga 5 mil reais para almoçar com alguém. E, tipo, é umas coisas muito loucas, entende? Tô ligado que tá muito difícil aguentar as perguntas legais aqui, né? Mano, pode fazer a pergunta, eu não sou obrigado a responder, tu pode fazer. Ela tá
tá se negando a responder as perguntas. Pode perguntar. Ó, eu vou te falar, eu respondo qualquer coisa. Só que eu vou falar o que eu acho e vai ter gente que não vai gostar, né? Eu já fui atacada na internet, então eu tô bem vacinada com Mas isso. tu não conhece a audiência da Mar Azul? Ser atacado? Você pode ser atacado aqui na porta. Ah, é? Meu carro tá ali fora. Como assim? Qual é o seu carro? Não vou falar agora que o meu carro é louco. Ai, tu viste aquela entrevista que a pessoa fala assim, você, a sua segurança... Ah, como é que é? No que você baseou a sua senha? A senha do seu e-mail é baseada no quê? É da minha escola, é da minha professora e o nome do meu primeiro cachorrinho. Daí a pessoa faz umas perguntas e pergunta, como é que é o nome da tua professora? Cíntia. Como é que é o nome do teu cachorrinho? Bob. Tipo, as pessoas dão a senha. Cara, não, sério. Pelo amor de Deus, não dá. É complicado. A gente tá num papo um pouco muito mais complexo do que é o normal do podcast. Tá ok. E... Até agora tava tudo certo, então. Não. Ok. Falando de complexidade. Tá bom, vamos lá. Porque a gente tá num papo muito massa sobre coisas que realmente não é papo de massa. O povo, Sim. de modo geral, as pessoas Sim. de modo geral não falam sobre Não é isso. assunto popular. Não visualizam isso que tu visualiza, não Uhum. vivem com essa visão de mundo que tu vive. Uhum. E eu acho do caralho a gente ser ferramenta pra poder explanar isso pra todo mundo. Obrigada. Então, eu queria retomar um assunto que tu comentou ali atrás. Visto que tu já falou que pode perguntar o que quiser. Meu Deus, eu botei o prego no meu caixão, eu acho, Vou ok? até anotar o tempo aqui, ó, pra fazer o cortezinho. 20 e 40. Tu é a favor ou contra o feminismo? Puta que pariu. Ai, Jesus. Tá, vamos lá. Vamos lá. Manuelzinho, 8 e 40. Ó, eu vou deixar claro as minhas credenciais, né? Eu sou mulher. Vou falar que eu sou mulher cis, pra quem não entender, né? Eu não sei se tu sabe o que tem que dizer agora que é mulher cis. É mulher. Não, então tá, é que agora tem uma galera assim, woke, né? Já vamos botar o negócio na mesa aqui, né? Tá. Tem uma galera que é woke, que quer dizer que as outras pessoas, se você nasceu mulher, você não pode dizer que você é mulher, você tem que dizer que você é uma mulher cis. Então eu sou uma não mulher cis. Você é um homem cis. Ah, tá. Tá? Eu acho. É que nem falar. Pra todos. Elos, enfim, ok. Vamos lá. Né? Então, eu sou mulher. Só pra deixar claro, eu sou mulher, nasci mulher. Sou empreendedora, trabalho desde os 14 anos, eu pago todas as minhas contas sozinha. Então, eu fui uma mulher que já me denominei feminista. Eu fui uma mulher que foi, tipo, movimento girl power, porque a gente tem que conseguir as coisas e tudo mais. E durante um tempo, eu acredito que isso foi saudável. Mostrar para a mulher que ela consegue ter independência financeira, ter uma independência intelectual, que ela consegue conquistar coisas. Porém, o feminismo, como é utilizado hoje, principalmente no Brasil e em alguns lugares do mundo, eu não sou a favor. Porque eu acredito que tem muitas mulheres que elas viraram feministas, que é onde quando tu acha que a mulher ela é superior ao homem, né? E esse negócio que todo homem é lixo e fica xingando os homens, isso não é verdade. E isso acaba depredando a estrutura familiar. Porque, na verdade, o certo é, quando nós estamos num casal, aquilo ser a estrutura da família, que tem os filhos, e aquilo é um núcleo que tem que ser forte, que um tem que confiar no outro. E isso acabou se perdendo com o tempo. E aí vai ter que falar, porque a nossa cultura brasileira de traição, disso, daquilo. Gente, tem homens ruins, tem homens bons, tem mulheres ruins, tem mulheres boas, sabe? Só que eu entendo hoje que como a gente usa o entretenimento como forma de educação, a gente acaba tendo meninas jovens, muito jovens, que acabam sendo educadas para ver o homem como uma pessoa ruim da sociedade, só que na verdade a sociedade ela só existe por causa dos homens. Tanto que a gente fala que quando uma mulher ela está perdida na vida e ela quer conquistar coisas, ela fica mais masculina. E isso é uma coisa muito complexa. E é verdade, na psicologia, qualquer pessoa que for estudar vai entender do que eu tô falando. Então, não sou a favor.
Acho que a gente precisa voltar a lembrar dos modos de a gente se tratar bem, de a gente se confiar, de a gente aprender a ser vulnerável um com o outro e ter um relacionamento saudável, porque isso vai fazer com que a gente tenha até continuidade da nossa sociedade. Mas ser vulnerável, ser verdadeiro, ser bom pro outro, também dá pra ser sendo outro com outro e outra com outra. Exatamente, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que, assim, existe um desejo natural, instintivo das pessoas, e a gente tá vindo educando as meninas, dizendo que as mulheres, os homens são ruins. E aí a gente tem uma galera red pill que fica dizendo que as mulheres são ruins. E isso estraga. Eu acho que o feminismo e o red pill é uma merda. Do mesmo jeito, são espelhos do mesmo cocô. Assim. Exatamente. Porque fazem mal, assim, como a gente fica enxergando as outras pessoas, sabe? Então eu tenho que ter muito valor porque eu sou bonita. Beleza, gente, eu sei que eu não tenho beleza padrão e tô de boa com isso. Mas tem muitas mulheres que acham que porque elas têm juventude ou porque elas têm beleza, elas têm que ser extremamente valorizadas por isso e elas acabam esquecendo de investir em outras áreas da vida. Do mesmo jeito que um homem, que às vezes ele tem poder aquisitivo, ele acha que por causa disso ele tem que ter um monte de mulher porque ele acha que ele tem algum valor por causa disso. Então, quando eu falo disso, eu tô falando que a gente tá perdendo os valores, os nossos valores. Tipo, quem é a Cláudia? Quem é o Alex? Além do meu trabalho, ou da minha carreira, ou do meu site, enfim. Sabe? Tipo, coisas que são mais naturais da gente, né? A gente diz, vou dar um exemplo pra ti prático. Tá rolando essa ideia de que talvez vai ter a tempestade solar, né, que vai queimar todos os equipamentos. Aí o tio Zuki tá fazendo lá um bunker, e tá todo mundo ficando louco, né, que os próximos anos vão ser bem malucos nesse planeta que a gente tá. Se destruísse a internet, o que eu e tu a gente ia fazer? Ia despir a gente. É uma verdade crua e nua, assim. Cara, quem sou eu sem o meu trabalho? Sabe? Quem sou eu sem os likes do Instagram? Quem sou eu sem a rede social? Como que eu posso ser útil para minha família, para o meu parceiro? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Eu não sou mãe ainda, né? Mas será que eu sou capacitada para fazer um bom trabalho, para criar um ser humano que será útil para a sociedade, que poderá prover coisas boas, que será uma pessoa do bem? Sabe? E a gente pega e fica maquiando a vida com conquistas que são totalmente bestas. Quando eu falo da questão do gado, de a gente viver num apartamento de 50 metros quadrados, é isso. Tipo, por quê que a gente está fazendo isso? Por que é tão importante comprar uma Ferrari? Por que é tão importante tu ganhar aquele bônus e aí tu tá deixando de ver teu filho crescer porque tu tá trabalhando que nem uma condenada? Entende? Tipo, a gente tá cada vez mais, por conta do feminismo, do entretenimento como forma de educação, a gente tá trocando os valores. E aí, quando eu falo entretenimento como forma de educação, como influencia na sociedade, vou dar um exemplo da maconha nos Estados Unidos. Hoje se eu não me engano, 46 ou 48 estados que a maconha tá liberada lá, 42, enfim. Se tu for ver todas as comédias dos últimos 20 anos, aparecia pessoas fumando maconha como se fosse a coisa mais normal do mundo, e não era liberado. Porra, eu sei por onde é que tu vai. Tu tá entendendo o que eu tô falando? É foda, isso é real demais. E assim, virou uma coisa legal para os jovens fazerem, daí os jovens começaram a consumir isso. Aí beleza, conseguiram autorização lá, né? Se você for ver, desde a pandemia, todos os filmes de comédia que saíram, as pessoas falam sobre cocaína como se fosse a coisa mais normal do mundo. Acho que na última vez que a gente se viu, a gente falou sobre isso, talvez tu percebeu assistindo os filmes, né? Eles estão começando a querer normalizar agora a cocaína. Extremamente normalizado. Não, exatamente. Aí tu normaliza a cocaína, aí tu normaliza a transar sem saber o nome da pessoa, né? Uma coisa que explodiu no Twitter essa semana, que é uma prática que parece que a galera no Grindr é um aplicativo tipo Tinder, só que mais pra galera homossexual. E tem um negócio chamado porta aberta. Aí meio que tu bota lá no teu perfil. Tu sabe o que é isso? Não, mas tu já tá imaginando. Tipo nome. Assim, tu bota lá no teu perfil que tu tá, tipo assim, no apartamento 50 do homem do Ibis Professional lá, do 9 de julho. E tu deixa a porta aberta e tu fica com a bunda pra cima esperando alguém chegar. E fazer o que quiser contigo. Tipo, isso é assustador. Como que a gente... Porra, é bem pior do que eu imaginei. Não, exatamente. Não, ou tu tá no banheiro tal. Encosta no banheiro tal, na porta 3 eu tô lá no banheiro. E, tipo, a pessoa nem olha pra trás. Tipo, como que a gente chegou num ponto onde contar essas histórias, a gente normalizou. Eu transei com um monte de gente. Eu entreguei meu corpo pra várias pessoas. É muito complexo isso que eu tô falando. A gente tá falando de pontos, mas eu tô falando que no total... nós temos a perda dos nossos valores. A gente banalizou coisas que são importantes e deixamos importantes coisas que são banais. A gente está invertendo totalmente as coisas.
por conta do entretenimento, por conta da rede social. E eu trabalho com isso, entende? E eu fui enxergando tanto isso que hoje eu quero ter meu sítio com a minha Starlink, com a minha horta, com as minhas galinhas e conseguir ficar mais conectada com quem eu sou, não com o que as pessoas desejam que eu seja. Então, eu até tô falando desses assuntos polêmicos aqui porque é a minha verdade, sabe? E é a verdade. Essa é a questão. Se as pessoas forem estudar, todos esses assuntos que eu tô trazendo aqui, elas vão entender que tem um embasamento, que não é loucura da minha cabeça. É só tu... eu sempre fui muito boa, Alex, em ter visão macro. Por isso que eu tenho um vídeo quando tinha 17 mortos em Wuhan, porque eu já lia, eu já estudava, entendeu? Eu já via politicamente as coisas que estavam acontecendo, os movimentos, para chegar onde a gente chegou agora. E tem muito mais coisas ainda para eu estudar. E quando nós falamos do feminismo especificamente, é muito engraçado, porque nos últimos 6 meses começou a ter uma virada de chave em relação ao feminismo quando tu vai procurar um conteúdo na internet. Muitas mulheres falando sobre feminilidade, falando sobre se cuidar, falando sobre como tratar bem o seu homem, fazendo comida em casa, tendo uma outra ideia e sendo extremamente atacadas, né? Então, a gente teve fotos de... rolou no Twitter há um tempo atrás, mais de ano, que era assim, uma mulher que ela tinha, sei lá, 6, 7 filhos, e embaixo botaram uma menina, tipo assim, naquele estereótipo woke, né? Cabelo azul, sovaco por fazer, com 7 gatos. E quiseram dizer que quem era feliz era a menina de baixo. Sendo que ela tá sozinha, sabe? Então, assim, é muito louco a gente pensar nisso. Mas, assim, ó, se eu for... Não faz nem sentido. Não faz nem sentido, porque, assim, ó, se eu for para um trabalho e eu tenho minha carreira, eu faturei já milhões, e legal, eu tenho várias coisas para fazer, vou ter vários produtos, quem gostar, gostou, e vai me acompanhar. Mas, se eu vou me dedicar a um trabalho para uma outra pessoa e eu tô me matando de trabalhar, eu sou workaholic, e eu já fui essa pessoa. Eu tenho 36 anos, eu não tenho filhos. Então, eu tô falando com... carga de que que fui enganada por essa história, sabe? De ser girl power e conquistar tudo. Bicho, quando tu não estiver bem, tu vai ser substituído naquele trabalho. Na tua casa, tu não vai ser substituída. Tu vai ser mãe dos teus filhos. Tu vai ser uma boa esposa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que escolher bem os homens. Não tô dizendo que todo mundo é maravilhoso, mas também tem mulheres que não são tão boas assim, sabe? E ao invés de a gente investir em criar valores pra gente, para que a gente possa ter um relacionamento massa e a gente se conhecer, não. A gente tá preocupado com 16 anos, com 12 anos não ser mais virgem e poder ficar falando por aí que transa, né? Porque tem muitas mulheres que acabam colocando todo o valor delas no ato sexual, né? Em serem vulgares, em mostrarem o corpo. E eu não tô dizendo que não devemos ser belas e tudo mais. Mas a gente é muito além disso. Do mesmo jeito que um homem não é só o que ele tem na carteira dele. Às vezes um homem ele tem um potencial muito grande, ele tem boas ideias e um casal ali se junta e, cara, faz um império, sabe? Eu preciso muito acreditar nisso, porque dependendo do que eu tenho na carteira, nós estamos... Assuntos complexos, mas eu vejo que os valores hoje eles estão totalmente modificados. Não, mas eu tô muito chocado com essa quantidade de conteúdo jogado na mesa aqui. Espero que sejam bons. Eu vou ser cancelado. Eu tô vendo, saindo notícia, mulher fala contra, não sei o que, né? A galera ataca. Não, isso é uma coisa dos boa-aventurados. Dos boa-aventurados. Mas sabe o que é uma coisa assustadora quando a gente fala de democracia hoje na internet, falando especificamente sobre esse assunto? É muito maluco que as pessoas, elas cancelam e elas deletam e elas fazem com que o perfil da pessoa caia e elas acham que está sendo democrático o que elas estão fazendo, sabe? Só porque alguém está falando algo que elas não concordam. E aí elas não entendem que isso é o verdadeiro fascismo, quando tu proíbe que o outro fale qualquer coisa, sabe? Então, tu dá uma ideia de ter uma família feliz e tu ter filhos e alguém vai já me apontar um dedo na cara na rua e vai dizer que eu sou fascista. Mas não estudou, nem sabe mais o que é essa palavra, não sabe o que é misoginia, não sabe o que é o feminismo de verdade, enfim, N coisas, sabe? Então, eu vejo, assim, que o entretenimento como forma de educação, que é um resultado do início do feminismo, cagou a sociedade que a gente vive hoje. Então, assim, do meu ponto de vista, a gente tem que relembrar os nossos valores e, principalmente, estudar. As pessoas têm que estudar mais. Não dá mais pra tu ser educado via Twitter. Não dá mais pra tu ser educado via TikTok, entende? Você tem que parar e estudar sobre os assuntos pra não ficar só repetindo, porque no final a gente acaba tendo um monte de papagaio. Que uns ficam repetindo os outros, sabe? E aí, por isso que eu falo do gado. É o gado, entendeu? Que vive aquilo e acha que tá tudo bem. Até porque se tu parar pra pensar um pouco, o cara que identificou o problema no helicóptero antes do piloto do helicóptero tem seguidor pra cacete. Meu perfil vai se cair amanhã no Instagram, eu tô vendo. Ele tem discípulos pra caramba.
E isso foi construído porque, como tu comentou, ele tem postura. Ele tem postura. Ele fala. E ele deve ter tido algum resultado. Eu não tô dizendo que ele não faturou o dinheiro dele, ele não é qualificado tecnicamente pra ele ter feito o que ele fez. O problema é como que a galera coloca tanto no pedestal uma pessoa a ponto de ela falar um monte de asneira e todo mundo acreditar, entende? Ou por que é importante? Sobre a entrevista de emprego dele? Não. Ele contando no palco lá a história da primeira entrevista de emprego que ele foi. E aí, eu não lembro por qual... Era da Telefônica, da Oi, eu acho que eu vi alguma coisa que ele chegou lá e... Continua, eu não lembro da história. Chamaram o nome dele lá e ele saiu andando feito um macaco, assim, no chão. Tá ligado? Tipo, bem como um macaco mesmo. E ele imitou isso no palco, assim. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava me diferenciar. Mas então... Ó, isso é um assunto interessante, sobre diferenciação. Cara, tu já viu a quantidade de youtubers, tiktokers que estão sendo presos porque eles fazem coisas absurdas só pra se diferenciar? Não. Meu Deus, tipo, um rapaz, acho que faz 1 ano e meio já, ele botou um monte de câmera no avião dele e ele fingiu que o avião dele caiu. Mas não era de verdade, ele jogou o avião. E agora ele vai ficar preso, acho que 6 meses, alguma coisa assim, sabe? Acho que eu tô seguindo as pessoas erradas. Não, que bom, se tu não sabe dessa história, eu não acho que isso seja uma coisa ruim, mas o que eu quero dizer é que assim, ó, as pessoas estão tão preocupadas em ter um conteúdo diferenciado, só que ao invés de fazer as loucuras que eu faço de ler e estudar muito, e eu estudo em várias línguas diferentes, eu vejo matérias de vários lugares diferentes, eu não sou educada pela mídia brasileira, porque as coisas que acontecem lá fora não chegam aqui, ponto, isso é um fato. Há muitos anos, eu não tô falando questão política do momento, eu tô falando de muitos anos já. Não, elas querem fazer alguma coisa muito absurda, que nem tatuar a cara com... Teve um menino que eu vi no TikTok semana passada, que ele tatuou a Anitta, depois ele tatuou o ânus da Anitta, daí depois ele cortou assim. Tipo, gente, isso é uma falta de equilíbrio mental, isso é uma falta de saúde mental, não é normal você fazer isso, entende? E aí as pessoas ficam aplaudindo, ficam xingando, e aquilo dá engajamento pra pessoa, ela acha que aquilo é legal, ela continua fazendo até que ela perdeu totalmente a estribeira, a linha, e aí a gente tem pessoas que são totalmente infelizes, ansiosas, depressivas, e isso que é muito louco, né? Que a galerinha que ataca essas minhas ideias, que são conservadoras, né? E eu não tenho problema de falar de política, porque estudo muito sobre o assunto, política, economia, enfim, essas coisas assim, é uma galerinha que, se tu for ver, a galera mais ansiosa, mais depressiva, mas eles querem dizer que o jeito que a vida que eles estão vivendo a vida tá certo. Entende? Que tu ter 7 filhos é uma coisa errada, tu tá fazendo mal pro planeta, entende? É umas coisas que não tem pé nem cabeça, assim, não tem lógica nenhuma, só que é tanta gente aprovando aquela falta de lógica que eles se acham que eles ganharam aquilo, entende? Porque tá todo mundo sem pé nem cabeça por falta de educação, porque acaba usando entretenimento como forma de educação. E é esse o momento que a gente chega agora. E aí, quando eu falo do metaverso, inteligência artificial, deepfake, são assuntos polêmicos, mas a gente tá falando de uma geração que nos próximos 15 anos, ano passado, a Apple lançou o Apple... O Ray-Ban, né? Não, isso foi do Facebook. Apple Glass, eu não sei como é que é, Apple Watch. Não, Apple Watch. O Apple... de colocar aqui no rosto, né? O Apple Cara. Cara, vai chegar no Brasil a 40 mil reais aquele negócio. E vai ter gente que vai comprar. Porque isso quer dizer que tu tem um status. E status ainda no Brasil é uma coisa muito importante, né? As coisas que tu usa. Não precisa nem saber usar, nem ter utilidade para aquilo. Mas o que acontece? Eu quero um daquele. Por quê? Porque eu trabalho com tecnologia. Em tecnologia que é investida naquilo lá é incrível. Eles usaram 2 chips, M1 e M2, né? Eu sei por trás daquilo como aquilo foi montado. Mas eu já tenho na minha cabeça que aquilo vai ter que ter um horário para eu utilizar, porque senão aquilo lá vai virar que nem isso aqui. Nós somos viciados nisso aqui hoje, nós não conseguimos viver sem isso aqui hoje, entende? Então será normal nos próximos 10 anos a gente andar na rua com aquele óculos, porque a gente não vai ter mais celular, a gente não vai ter mais notebook, a gente não vai mais ter TV em casa, porque tu vai usar tudo naquele óculos, né? Então, a partir do momento que a gente tem o metaverso, aí tu pensa assim, ó, a minha vida é infeliz, tá? A gente já tem essa galerinha jovens infelizes hoje, né? Galerinha woke e tal, que aprova tudo o contrário do que eu acabei de falar. Aí tu vai ter a oportunidade de entrar num universo onde tu pode estar em qualquer lugar, ter qualquer corpo, ser qualquer pessoa.
Tu entende como tu anula a tua vida de verdade pra ter aquela vida virtual, que já é uma coisa que a gente faz hoje com as redes sociais, só que isso vai ser, tipo, extremamente potencializado? Entende por que eu quero ir pro sítio? Pra lembrar que eu sou humana, que eu sou de carne, que eu tenho tempo de vida, que eu tenho coisas pra fazer, porque essa galerinha, ela vai ficar enfurnada aqui, como já foi enfurnada hoje, em jogos, em várias coisas. E tem um equilíbrio nisso. Eu acho que a gente tem que ter um entretenimento, faz bem pra gente. Eu não sou uma louca que quer acabar com tudo, mas eu vejo que as pessoas estão em desequilíbrio. Quando a gente começou o podcast offline aqui, a gente tava falando sobre a questão dos vícios, né? Então, assim, é um vício tomar muita Coca-Cola, é um vício usar muito açúcar, é um vício comer demais, né? E a gente, no final da nossa vida, que a gente tá sempre em busca do equilíbrio. E a gente tá falando de pessoas que, por conta de ter uma educação através do entretenimento, elas acham... Elas não têm equilíbrio, não tem cima e embaixo, elas não têm ordem na vida. Então, vai ser muito fácil tu trazer um gadget e um metaverso e essas pessoas caírem naquilo e acharem que aquilo é a nova vida delas. Como elas já fazem com o Instagram. Eu só sou feliz e alegre se eu posto alguma coisa e tem muitos likes. Grande parte da juventude de hoje vive assim. Mas não é estranho quando tu para pra pensar um pouquinho sobre essa galera que tá assim na nossa idade e que defende esse monte de valor estranho. Quando eles vão criar a vida deles no metaverso, eles têm a família lá. Eles têm o filhinho meta deles e... Não, tem muitas coisas que não tem lógica nenhuma, né? Vamos ser polêmica, pra gente ser bem polêmica aqui? Ah, eu tô só esperando por esse momento. Não, assim, ó, vamos falar. Foi de boa até agora, Tu né? falou de coisas que não tem lógica, né? Então a gente fala assim, a galera que fala que o sexo não define gênero. Sexo não define gênero. Ela vai falar de sexo! Hora da putaria! Não, desculpa. Não, mas assim, ó, vamos lá. Tem uma galerinha que levanta essa bandeira que sexo não define gênero. Uhum. Se sexo não define gênero, por que o estado de São Paulo tá mudando o sexo de crianças a partir de 3 anos? Se sexo não define gênero, por que tu tem que mutilar uma criança, dar hormônio pra ela diferente? Sexo não define gênero, por que ela tem que mudar o corpo dela? Para parecer ter o sexo oposto? Porque dá voto? Não. Não, é porque desequilibra. Não é saudável mentalmente isso, gente. Tu não pode dizer que uma criança de 3 anos tem capacidade pra definir como é que tem que ser o corpo dela. 3 anos? 3 anos. Se tu for pesquisar, tu vai ver. A partir de 3 anos até 12 anos. Não é normal, entende? Por isso que eu digo, nós estamos normalizando coisas que não são normais. E as pessoas estão sofrendo. Tanto que hoje tem um movimento muito grande que a gente chama de destransition. Eu tô pensando em inglês, né? Que é uma galera que está processando, por exemplo, o governo do Canadá, porque foi autorizado que uma menina de 13 ou 14 anos na época fizesse a transição para o sexo masculino. E agora, 4 anos depois, ela entendeu que aquilo era uma fase da vida dela, que ela cortou os seios, ela tomou hormônios, ela tem a voz grave, mas não era o que ela queria. Mas o governo não deu para ela uma psicóloga e tentou tratar aquilo de outra maneira. Entendeu? Vamos mudar teu sexo. Então, assim, as pessoas não querem falar sobre isso, porque parece que eu vou estar agredindo a vida de outra pessoa. Mas eu, como libertária, as pessoas têm que fazer o que elas querem. Mas tu não pode me dizer que uma criança de 3 anos tem direito... Tenha direito, não. Que uma tenha consciência, que uma criança de 12 anos tenha consciência. Cara, eu só posso votar com 16? Tu tá me dizendo que com 12 eu vou poder mutilar o meu corpo? Entende? É muito assustador isso. Pra todo mundo que já chegou nos 30 e aí lembra de como era a cabeça com 16. Meu, cara! Sabe que com 16 Meu, não pensava se sabe tanta merda. Com Jesus! 20 não se sabe nada. Não, eu fiz as minhas tatuagens até os 29. Eu não tinha nenhuma tatuagem. Eu fiz minhas tatuagens a partir dos 29. E eu amo elas, mas eu fiz depois de madura. Eu pensei muito antes de fazer elas. Todas elas têm um significado pra mim, entende? Mas é óbvio que com 16 anos eu queria ter feito uma tatuagem. É tão pra sempre aquele negócio. E essa é a questão. Quando a gente fala assim que não tem nem em cima nem embaixo, nós estamos falando de geração que não tem ideia de tempo. Eles são muito ansiosos, ou são muito depressivos, ou são ansiosos e depressivos. Então tu não tem em cima e embaixo. Sabe? Tipo assim. Ruim. Não, é péssimo, sabe? E eu também já fui ansiosa, eu também já tive tristezas, enfim, já passei muita coisa, mas né, o podcast não é sobre isso. Mas quando eu falo sobre não ter em cima, não ter embaixo, é tudo imediato. É tudo pra agora. Eu quero isso agora. E isso vai me deixar feliz, porque não tem outras felicidades. Então acabam mascarando em muitas coisas a felicidade. Daí tem gente que é usuária de droga, tem gente que é viciada no Instagram, tem gente que faz merda pra aparecer bastante. Ao invés de estar com seus pais, ao invés de
discutir com seus irmãos, ao invés de sair com seus amigos de verdade e ser vulnerável, cometer erros e entender que a outra pessoa ela também está evoluindo, do mesmo jeito que eu estou evoluindo. Tem alguma coisa que eu falei aqui que talvez daqui a um mês eu vou pensar diferente, porque eu vou ter estudado mais coisas e tá tudo bem. Tudo bem. O problema é que parece que a gente quer esconder esse processo de evolução, entendeu? Tipo assim, eu tenho que ser perfeito a partir do momento que eu tô ali. Todo mundo já tá no nível final já. Exatamente. E não aceita o outro. Não aceita que o outro também vai evoluir, que o outro também vai errar. E aí isso combina lá nos relacionamentos. As pessoas, elas estão tanto se ofendendo, homem, mulher, porque não sei o quê, porque é ruim, porque é bom, porque trai, porque não sei o quê, que daí nos relacionamentos de amizade também. Eu vou ser tua amiga, desde que o tempo todo tu fique me colocando no pedestal, porque quando tu me chamar a atenção, eu não vou mais gostar de você. Aí eu vou fazer um post no Twitter ou no Instagram pra todo mundo te cancelar. A gente gerou uma cultura do cancelamento que é o verdadeiro fascismo. Sabe? Tu quer calar aquela pessoa a toda força. E daí as pessoas, elas não leem a notícia, elas não veem a matéria. Elas leem um título e elas deduzem que elas sabem tudo daquilo do ponto de vista delas, dos óculos da vida que ela usa sem saber a verdade. E aí a gente tá indo com a manada. Tá todo mundo se atropelando e ninguém tá entendendo porque tá todo mundo depressivo e triste. E todo mundo achando que é dono da própria ideia, quando tá todo mundo sendo conduzido de alguma forma por alguém que tem uma intenção muito mais macro do que Exatamente. se consegue perceber. Exatamente. Então, estudem. Pode parecer um monte de loucura da minha cabeça, mas estudem todas as coisas que eu falei, anotem. Pode mandar meu Instagram, @clauboaventura, lá, quiser mandar uma pergunta. Vou responder com todo prazer, mandar links, não tem problema nenhum. Acho que a gente aproveita esse clima bacana e vamos conversar um pouquinho sobre a Brad. Meu Deus do céu. Tu tem certeza, porque eu fui muito polêmica nesse assunto aqui, nesse podcast. Eu quero tirar um corte pra Brad. Um corte pra Brad, vamos lá. Conta pra quem Não, tá em casa agora. Meu Deus do céu. Até agora a opinião foi da Cláudia. É da Cláudia. A Cláudia pensa assim, nem o Alex pensa assim, gente. É só a Cláudia, só eu comigo mesmo. Eu sou responsável pelas coisas que eu falei aqui. Até as que eu falei, a Cláudia é responsável. Claro, aham. O que é a Brad? A Brad é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Ou seja, é a associação onde todas as pessoas que trabalham com o mundo digital, não só o marketing digital em si, mas ferramentas, né? Advogados que trabalham para o digital, softwares que apoiam o empreendedorismo brasileiro de forma no online também fazem parte. É mesmo? Uhum. Que legal. Sim, a gente tem parceiros agora, que tipo, eu sou advogado especialista em direito digital, entra como nosso parceiro daí. Eu sou especialista em criar deepfake, aí se tu é um menino que não quer se relacionar com alguém na tua sala, tem contato com essa empresa. Isso seria... Pior que assim, é triste o que tu tá falando, mas com certeza já existe. Talvez na Deep Web, né? Crie deepfakes. Que bosta, hein? É. Mas sabe isso que eu tenho falado? A gente vai voltar pro assunto. Não. Tá, então não. tá, ok. Deixa... Ok. Eu preciso desse A Brad. Hoje, qual é o teu papel na Brad? Hoje eu sou diretora de comunicação nacional da Brad. E o que isso quer dizer na prática? Na prática, eu faço reuniões diárias com a equipe interna. A gente faz definição de pautas, na divulgação e definição de webinários, aulas, divulga os benefícios, né? A gente tem mais de 60 benefícios para os abradianos. E eu faço o trabalho de fazer essa comunicação até para a gente também conquistar novos associados. Então, eu vou te fazer o convite agora olhando naquela câmera, fazer o convite para quem se enquadra no esquema da Brad, para acessar o site, conhecer um pouco mais e virar associado também. Beleza. Tu vai começar aí, eu vou começar aí também, vamos lá. É pro corte, né? É pro corte, tá bom, então tá. Você que trabalha com marketing digital ou dentro da área de digital no Brasil e quer apoiar os empreendedores desse Brasil maravilhoso. Não tem corte aqui, né? Porque a gente tá ao vivo, isso é uma pressão, tá? Eu vou começar de novo. Tô nem aí, tá? A gente vai começar de novo, vamos lá. Você que quer... Alex! Ó, você que quer conhecer a Brad, conhecer nossos mais de 60 benefícios, entender como nós ajudamos todos os agentes digitais do Brasil, acesse o site abrad.com.br, conheça mais, entre em contato para participar dessa associação que tem um network incrível e muitos benefícios para você e para o seu negócio.
Agora Eu vou falar melhor isso depois, é que tu me pressionou aqui, Tu vai receber uma segunda chance agora, porque eu queria um corte também pra gente convidar a galera de Santa. Ah, tá, beleza. Porque nós estamos ressuscitando. Ressuscitando, Santa Catarina aí, ó, vai voltar. Essa é a maior associação da Brade, porque eu sou nacional, né? Eu sou diretora de Santa Catarina também. Ó, não Santa... nacional. não pode assim, vamos lá. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Catarinense, vamos lá. Eu fiquei pensando no assunto, vamos lá. Você é empreendedor catarinense que trabalha na área digital. Conheça a Brade, Associação Brasileira dos Agentes Digitais, e faça parte desse network incrível que vai ajudar o seu negócio a prosperar cada vez mais, te ensinando, ajudando com ferramentas e conectando com profissionais incríveis. Vem participar da Brade. Aí, ó. Agora sim, não! Usa esse de Santa Catarina que o do Nacional não deu certo. Tamo quase. Já estouramos o tempo. Isso que a gente nem entrou em vários assuntos polêmicos. A gente poderia ter... Nem falamos sobre Web 3.0, criptomoeda, por que é importante. A gente não entrou na parte também específica da política, do pensamento libertário, com da certeza. Argentina nesse Viva momento. Milei. Uhum. Viva isso aí. Eu vou ser cancelada. Amanhã a Carol vai me ligar e falar, não, Cláudia, não dá. Eu falo, putz, pois é, eu fui muito sincera aqui. Suelen vai mandar, já deve ter Não, já deve estar já mandando mensagem. Cláudia, cala a boca. Pelo amor de Deus. Não precisa falar da gente. Ai. Tudo bem. Vamos lá. Mas agora, cara, assim, tu comentou... Tu, antes de postar esses cortes, tu vai aprovar isso comigo, tá? Não. Tu vai aprovar isso comigo, por favor. Não. Só pra eu ver, assim, antes de levar um soco na boca na rua, assim, tá? Eu prometo que eu te marco. Tá. Marca, bota aquele negócio pra gente postar em conjunto. Tá, É. fechou. Não, quer ser pra estourar a boca do valor, já estoura de uma vez. É isso aí. Tu comentou ali no off, e é um assunto assim que eu tô bem interessado a gente desenvolver, e esse aí não vai dar tempo de desenvolver, porque já estamos estourados aí, ok. né? Mas só pra dar uma jogadinha assim pra quem tá assistindo a gente no ON, sobre o... eu não posso falar, puta merda. Não, deixa quieto. Você viu meu projeto novo? Sobre o projeto novo. Ai, gente, vamos lá. Pra quem gostou... Posso falar com essa aqui? Essa aqui. Ó, pra quem gostou desses assuntos que eu conversei sobre educação, jovens, das crianças, eu estou lançando um projeto novo, extremamente embrionário, mas já tá todo desenvolvido, será lançado em breve, que é voltado para pais. Então, se você é pai, tem dúvidas sobre a educação dos filhos nessa época digital que a gente tá, desses acontecimentos loucos todos que a gente tá vendo, econômicos, políticos e de tecnologia, vai lá no @ClauboAventura, me manda uma mensagem, que assim que for lançado o projeto, eu vou mandar uma mensagem para você poder participar, e eu fico também disponível para conversas. Valeu? Top. Tens mais algum abraço, algum obrigado, algum rolê que tu quer mandar? Quer comentar sobre mais alguma empresa, mais algum negócio, convidar as pessoas pra conhecer? Não, eu acho que quem quiser me conhecer mais, clauboaventura.com.br ou meu Instagram. Nesse momento, eu sou sócia de alguns negócios, mas não vou ficar falando muito deles aqui, porque a gente falou bastante sobre política, né? Então eu tenho essa preocupação de deixar hoje mais o meu nome. Não associar, exatamente, deixar mais o meu nome. Então, quem quiser conhecer mais, segue lá. E tô muito empolgada para esse projeto. Vai ser um projeto muito voltado para a educação, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que focar em trazer o edutainment, né, que é quando a gente traz realmente educação com entretenimento e não entretenimento de forma educacional, né? Então são coisas diferentes. Olha, só não conhecia esse termo. Edutainment. Por isso que o TikTok funciona tão bem. Isso aí. É educação com entretenimento, né? Edutainment. Então a gente quer falar de uma forma cômica e dando risada porque a gente fala, mas falar sobre coisas sérias, né? Então quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha tia, pra todo mundo aí que tá me vendo. Eu agradeço muito. A tia que vai dar Que eu vou dormir lá, hoje, nela hoje, pra gente não precisar viajar agora à noite. Aí, ó. E pra ti que acompanhou a gente até agora aqui, ó, 21/12, 2112, meu querido, semana que vem a gente vai trocar uma ideia com eles, o casal mais audiovisual dessa região. Vamos trocar uma ideia sobre audiovisual como estratégia de marketing. Um abraço pra ti, até depois, lá nos cortes no Instagram, _, Sua Onda Podcast. Eu esqueci o arroba! Valeu, tchau!